vamos pegar esse gancho aí do futebol hoje. A gente tá falando assim, você viu muita coisa, você viu... Sim. Cara, você chegou a ver o Pelé? Pegou ainda um pouquinho? Eu não peguei, mas meu pai pegou e meu pai também faleceu em 2021. Tá. E aí eu tenho uma coisa assim, meu pai pegou Pelé, né, viu, meu pai viu Messi. O que ele falava pro teu pai? Cara, então, meu pai sentado comigo, tipo, pra mim, pra mim, primeiro Pelé, de tudo... Só uma coisa, Alan, você tem lembrança desde quando? Lembrança futebolística? Cara, então, eu nasci em 78. 78, então tá. eu começo a ter lembrança ali... Um ano depois do Pelé parar no Cosmos. Então eu começo assim, minha lembrança, você coloca aí, tipo... 82, você lembra da Copa da Espanha? Não, era pequenininho. Tá. Então, 86, lembra? Coloca 10 anos, vai, quando eu tinha 9, Tá. 8 anos, aí você começa... 87, 88. Aí eu pego, tipo, sou São Paulino, aí peguei tudo São Paulo Tele... Espetacular, maravilhoso. Beleza, então essas Tá. coisas. Perfeito. Então, aí peguei, então assim, peguei Miller, peguei essa galera. Gênio. Mas eu com meu pai fala Sim. assim, tipo assim, tudo que eu vi assim, as poucas coisas que eu vi do Pelé, de documentário, beleza, era fora da curva. Então, tipo assim... É de outro planeta. É de outro planeta. Então você não coloca ele. Aí meu pai falou assim comigo, quando eu fiz, eu falei, pai, Pelé e agora o Messi. Ele fala, mano, não dá nem pra comparar. Pô, Seu pai falava? Meu pai falou assim, Pelé. Mas, de outro planeta. Aí ele falou, mas, assim, ó, depois do Pelé, esse cara fabuloso. Meu pai sabe das coisas. Cara, assim, eu tive o privilégio de ver o Pelé sem ver. Mas assim, 6 de dezembro de 73, a primeira vez que eu vi o Pelé em campo, eu tinha acabado de fazer 7 anos, eu estava começando a ir aos estádios, que meu pai, enfim, estava me levando aos estádios, tive a felicidade de, como palmeirense, acompanhar aquela equipe que era campeã do Brasil, seria bicampeã em 20 de fevereiro de 74, respeitosamente no Morumbi, contra o São Paulo, empatou 0x0, o Palmeiras foi bicampeão. Naquele 6 de dezembro de 73, ainda nas fases decisivas do Brasileirão de 73, Palmeiras e Santos, 1x1, gol do Leivinha para o Palmeiras 1x0, gol do Marinho Pérez para o Santos, de empate no final do primeiro tempo, em jogada do Pelé. Eu não vi. Por quê? Porque esta anta aqui, morrendo de medo de tudo que meu pai falava do Pelé, quando o Santos passava do meu campo, eu fechava os olhos. Nossa. Então eu vou te dizer, eu vi o Pelé lá, mas que jogada ele fez? Não lembro, porra, eu não vi. Não é que eu não lembro, eu não vi. Anta. Aí eu veria o Pelé um jogo maravilhoso da Copa Pelé em 87, no Pacaembu, 3x0 do Brasil contra a Itália, e o Pelé jogou esse jogo. Ele jogou, tirou uma bola do goleiro da Itália de bicicleta, foi fantástico, tal. Vendo o Pelé. Aí eu tive uma felicidade mais suprema ainda, de embora não vendo o Pelé ao vivo, né, nessas 2 vezes, e uma vez depois de ter parado de jogar, 11 anos depois de parar de jogar, eu sou um dos curadores do Museu Pelé lá em Santos. Assim, eu trabalhei diretamente com o Pelé. De uma relação muito legal. Assim, eu também sou curador do Museu da Seleção Brasileira e curador do Museu Pelé, era um dos. Então eu tive o privilégio de trabalhar com o Pelé, de contar a história do Pelé e de fazer até uma relação muito legal, até porque o Pelé gostava muito do meu pai também. Sim. E meu pai, dos poucos 5 anos em que trabalha no jornalismo esportivo, ele simplesmente criou não a expressão gol de placa, mas ele criou a placa do gol que criou a expressão. Foi seu pai, né? Meu pai que criou a placa do gol junto com o jornalista, o chefe dele, Walter Lacerda, no jornal O Esporte, depois daquele gol magnífico do Pelé contra o Santos. Seu pai falou que tinha que dar uma placa, não foi isso? Placa, e resumir a história tal, a placa foi dada, o Pelé recebeu a placa um mês depois, num Vasco e Santos também no Maracanã, e anos depois, é claro que conheci a placa e a expressão que se popularizou, o gol de placa. O meu pai, lendo uma entrevista do meu pai para a revista Veja, o Pelé soube pela revista, foi seu pai. O meu pai que tinha dado, meu pai era um jovem repórter então. Então ele foi um negócio emocionante, é o maior prêmio que a família recebeu. O pessoal da produção do Aníbal Massaíni, do filme Pelé Eterno, me ligou, meu pai ainda estava na Globo, para fazer uma reportagem para o Fantástico e para contar essa história. E aí o meu pai falou, pai, o Pelé quer conversar contigo, tal, e vamos lá no escritório dele, aqui pertinho, inclusive, onde a gente está, no Itaim Bibi e tal, em 99. Aí meu pai chegou lá, a câmera da Globo ligada para o Fantástico, a reportagem é feita pelo Pedro Bial, e meu pai, o Pelé deu a placa pro meu pai, falou, do autor do gol de placa, uma homenagem ao autor da placa do gol. O Pelé deu uma placa pro meu pai. Mas deu uma placa dele, que ele mandou fazer. Mandou fazer homenagem ao meu pai, como se o Pelé precisasse. Né? Então assim, graças a Deus está comigo lá no meu escritório, até porque quem seguiu mais o jornalismo esportivo fui eu e tal, e não tenho palavras, assim. Então é um negócio maravilhoso. Caralho. Então assim, isso falando, então, só para dizer que eu vi bem o Pelé, e até como curador, um dos curadores do Museu Pelé, você vai lá no Museu Pelé, que é maravilhoso, lá no Valongo,
em Santos, inaugurado em 2014, tem lá uma exposição Reis de Copas, lá, que isso foi eu que fiz, tal, que eu ajudei a produzir, com o Odir Cunha, com o pessoal da Magma Cultural, um trabalho bem legal. Não é porque eu fiz, mas é um trabalho maravilhoso. E dificilmente estará à altura do Pelé, mas enfim, é o que a gente pôde fazer. Mas assim, só para deixar claro, o Pelé é de outro planeta. Tá? Tanto é que eu falo que tem o Pelé da música, que pode ser os Beatles, o Pelé da política, claro. Virou que também existe. referência. Virou referência. O Pelé, eu falo, o Pelé do futebol é o Pelé. Sim. Ponto. Então, você precisa dizer isso. Então, o Pelé é de outro planeta. Mas eu digo, Alan, que do planeta de onde veio o Pelé, de um satélite, veio o Messi. Neste século, para mim, certamente, e na história do futebol, e posso falar como todo o trabalho que eu faço, todo o estudo que eu faço, e eu tenho uma coleção de mais de 16 mil jogos completos de futebol lá em casa. Eu tenho da Copa de 58, da fase semifinal até... Agora você acha, inclusive, no YouTube, né? De todas as Copas, eu tenho todos os jogos completos. Todos. Graças a um querido e falecido amigo, Gustavo Roman, que teve essa coleção, eu herdei dele e tal. A gente era parceiro em livros, em documentários também. Então, eu posso dizer que, por exemplo, Di Stefano, eu vi jogo pra cacete do Di Stefano, eu vi jogo pra cacete do Cruyff, Puskás, enfim, um monte de jogador, tá? Rivera, que para mim é o maior italiano de todos os tempos, tá? Um monte de gente. E vejo agora, trabalho nesses 33 anos como jornalista. O mais próximo do Messi, para mim, é o Maradona. Aliás, o Maradona jogou mais bola do que o Messi, mas o Messi joga mais futebol do que o Maradona. É diferente. O Ronaldinho Gaúcho é um jogador, por exemplo, pegando desse nível absurdo, é um jogador maravilhoso para jogar bola, é um artista. Se você jogar esse monitor no Ronaldinho, ele fica dando drible, não sei o que lá. Se você jogar esse monitor no Messi, ele toca de cabeça e faz o gol. Faz o gol. Assim, é objetivo. O Messi é tão espetacular quanto o Maradona, ou mais para mim, do que o Ronaldinho Gaúcho, outros gênios do futebol. Mas para jogar futebol e para ser tão eficiente é o Messi. Ah, mas ele não ganhou a Copa do Mundo. É o que a gente falava até 18 de dezembro, quando com 35 anos ele faz algo que o Maradona havia feito 36 anos antes com 25. Maradona é absolutamente genial, vai ser talvez mais argentino pela história, pela camiseta. 4 anos depois da Guerra das Malvinas, ele faz um gol com a mão, um gol driblando a Inglaterra inteira depois da Guerra das Falklands. É outra história, é outro comprometimento. Mas para jogar futebol como o Messi, eu não vi igual. Para mim, é do planeta de onde veio o Pelé, o satélite é o Messi. Um ser humano mortal que melhor jogou futebol que eu vi na vida, tive o privilégio de ver, até treinar, tal, por prazer de ofício é o Messi. O Pelé é outra história. E, de novo, mas é porque você é saudosista. Não, eu morro de saudades, mas eu não sou saudosista. Tanto é que eu citei aqui sobre a música. Eu falo, feliz somos nós que acompanhamos Cristiano Ronaldo, o Fenômeno, o Ronaldo, o Fenômeno, Romário, Gênios, vários outros. E para pegar desses momentos Zico, maravilhoso, não só porque eu estou fazendo o livro, Haaland, que é um monstro para fazer gol, Mbappé, que é um jogador maravilhoso, Vinícius Júnior, um momento espetacular e com muito potencial, esse garoto Endrick, que é um absurdo, enfim, vários jogadores maravilhosos, uns vão ser mais, outros vão ser menos, é normal, Beatles, Rolling Stones, pizza de mussarela ou de calabresa. Cada um na sua, tanto faz. Pizza, beleza. Não existe pizza ruim. Mas o Messi... É noção de portuguesa. Portuguesa é ruim, mas é outra história. Mas voltou ao futebol. Como o Messi, Alan, eu não vi e acho difícil a gente ver igual. Não, só pelos prêmios que ele ganhou, de tantas vezes melhor do mundo, já é aquelas coisas que, tipo, vai demorar alguém tirar. E o tamanho dele, que é o tamanho do Pelé, pra você ver. As coisas mudam. Ele tem a mesma altura do que o Pelé. O Pelé era impressionante, mas o Pelé parecia maior, assim, tá? E até pela genialidade, monstruosidade e tal. Assim, e, de novo, gente, você pode, claro, aquela coisa entre o melhor e o maior, você pode esgrimir números, você pode torturar os números das estatísticas. Ok, tá valendo, e uma das coisas maravilhosas do futebol é essa discussão que a gente tem. Mas, assim, e se a gente não vir outra coisa... Não puder ver outra coisa tipo o Messi, ou mesmo esse monstro que, para mim, é o maior atleta que já jogou futebol, que é o Cristiano Ronaldo, porque, assim, o Cristiano não nasceu... O talento do Messi. Se fez. Né? Que é um monstro. E algumas coisas o Cristiano tem mais gols que o Messi na Champions. Ele tem uma carreira absurda. É o maior goleador da história das seleções mundiais. Qualquer que seja o critério. Esse é um monstro. Ele é genial e merece todo o respeito. Aliás, é possível você talvez emular essa condição atlética, essa obstinação do Cristiano Ronaldo. Sim. Mas o talento do Messi é muito complicado. E outra coisa também, Alan. Você pode, que é uma coisa, algumas dicotomias que eu acho meio bárbaras na humanidade... Assim, tipo, eu sou Messi, sou Cristiano, ou sou Cristiano, não sou Messi. Velho,
Curto os dois. Eu sou um messiânico convertido ao cristianismo Ronaldo. Não tem problema. Você pode, claro, se você tiver uma afinidade maior com o Real Madrid, com o Barcelona, ok. Mas curta os dois, cara. Sim. Tipo, a gente tá falando aqui, eu cresci também feliz numa época em que você tinha com a 10 do Santos Pelé, com a 10 do São Paulo Pedro Rocha, com a 10 do Corinthians Rivelino, com a 10 do Palmeiras Ademir da Guia. Eu fui felicíssimo, repito, com saudades, não com saudosismo. Então, assim, e curtia todos, aliás, todos eu tive o privilégio de trabalhar, ou a amizade que eu tenho com a Ademir da Guia, com o Rivelino, com o Pedro Rocha. Até gostaria de ter tido mais, mas pude fazer ótimas entrevistas, grandes conversas fora do ar com o Pedro Rocha. E pra mim, eu queria os 4 no meu time. E assim, eram geniais. Então, assim, eu adoraria ter juntos Messi, Cristiano Ronaldo e outro monstro que também é o Neymar. Pra citar aí jogadores absurdos e históricos.